Pergunta do Jimmy. Existe níveis de sofrimento no inferno ou todos sofrem iguais? E na era messiânica, terá níveis de galardões dependendo de como fomos santos aqui? Excelente pergunta, Jimmy. Sim. De acordo com a literatura rabínica e até com a Brit Hadashah, hoje eu citei Yeshua falando assim, cada um vai... Yeshua falou o quê? Cada um vai receber o seu galardão de acordo com as suas obras. Então, o Jimmy me fez duas perguntas, eu estou respondendo a última e depois eu vou para a primeira. Então, a última pergunta do Jimmy é, e o justo, ele vai ter um galardão de acordo com o que ele fez aqui? Sim, isso está em Apocalipse 22, 12. Yeshua dizendo, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Leia aí Apocalipse 22, 12. Ok? Apocalipse 22, 12. Então o próprio Yeshua, ele diz que o galardão é segundo a sua obra. Quem foi muito justo, ganha muita coisa. Quem foi mais ou menos justo, ganha menos. Quem foi pouquinho justo, ganha menos. E da mesma forma, os rabinos falam que, em relação aos ímpios, é a mesma coisa. Porque já que o Eterno é justo, o Eterno ele não pode punir todos de uma igual maneira. Então dizem os rabinos que até no Gehinnom, no Vale do Inom, no inferno, existem níveis, compartimentos do inferno. Compartimentos diferentes do inferno. O camarada que foi muito mal, que foi mais ou menos mal. Então existem vários níveis, ok? Então, respondendo objetivamente, é isso. Existem níveis para os justos de galardão e para os ímpios também. E isso também é por quê? Porque o Eterno é justo. Então ele tem que recompensar cada um de acordo com o que a pessoa foi, ok? Então o Eterno não pode punir todos os ímpios de uma igual maneira. Vamos aqui para uma outra pergunta. Quem são os 144 mil? Vejam, na teologia cristã existem várias e várias correntes sobre isso, mas porque, com todo o respeito, eles partem de uma premissa equivocada. Qual é a premissa? Que Israel perdeu todos os propósitos no plano de Deus. E por isso que eles partem de uma premissa equivocada. Quem são os 44 mil? Se você ler ali, são nomeadas as tribos. 12 membros de cada tribo. Com exceção da tribo de Dan, que eu tenho um artigo que eu explico o porquê. Tá no nosso site, eu explico o porquê disso. Mas quem são eles? São, de fato, israelitas. Os testemunhas de Jeová falam, somos nós. Não está escrito ali que são os testemunhas de Jeová. São israelitas das tribos. Então, um erro do cristão é que ele geralmente interpreta tudo de acordo com as doutrinas eclesiásticas da denominação dele. Nós, judeus, nunca abandonamos o pshat, o literal. Nós podemos ir até para o sod, para o mistério, mas a base é o pshat, é o literal. O que diz literalmente o texto dos 144 mil? Ali são narrados 12 mil das tribos. Então eles são o quê? Israelitas, que serão usados nos últimos tempos pelo Eterno. Aí uma pergunta tua. Alguém pode falar, poxa, mas então, e quem não está nos 144 mil? Você poderia perguntar, e eu? Não sou de nenhuma tribo. Eu vou para o inferno? Não. Esses 144 mil é um grupo seleto. Vou usar um termo aqui que você vai entender brasileiro, não é da Bíblia. É a tropa de elite do Eterno. O Eterno vai reunir uma tropa de elite, pessoas com alto nível espiritual, vai formar esse exército para um propósito.
Mas existem pessoas que não estarão no rol dos 144 mil, que são pessoas justas. Talvez você não esteja, eu não esteja, talvez outras pessoas não estejam, porém, são pessoas que servem o Eterno. Então, qual o problema, o erro dos testemunhos de Jeová? Que eles acham que eles que são os 144 mil. E dois, que eles acham que quem não está nos 144 mil está condenado. Não, não, não. 144 mil é um grupo, uma tropa de elite formada pelo Eterno com um propósito. E todos eles são o quê? Israelitas. Tanto é que está escrito, eles vêm das tribos. Não, leia aí Apocalipse, por favor, não está escrito 12 mil da Assembleia de Deus, 12 mil da Igreja Batista, 12 mil Adventistas, 12 mil da Igreja Universal, 12 mil da Igreja da Graça, 12 mil da Igreja Deus é Amor. Não está escrito isso. Está escrito que eles são israelitas, hebreus, das tribos, ok? Então é o que está escrito literalmente. Sabe por que a igreja não gosta dessa interpretação que eu estou dando? Porque a igreja acha que ela substituiu Israel. Então, se a igreja acha que ela substituiu Israel, ela acha que tudo que está escrito Israel será para a igreja, e aí vem essas heresias danadas e baboseiras, com todo respeito, mas baboseiras teológicas, ok? Repito, o que Paulo disse em Romanos. O que Paulo diz em Romanos? Os oráculos das Escrituras foram dados aos judeus. Então, os oráculos não foram dados aos adventistas, com todo respeito, não foram dados aos testemunhos de Jeová, com todo o respeito que eu tenho a eles, não foram dados aos batistas, com todo o respeito que eu tenho ali. Os oráculos estão com o povo de Israel. Sempre foi assim. E é por isso que o Eterno vai criar uma tropa de elite dentro do povo de Israel. Ah, significa que o batista é do mal? Não! Que o adventista é do... Não! Mas eu tô dizendo, a tropa de elite do Eterno é Israel, entendeu? Os outros também são justos, ok? Então eu não tô desmerecendo, galera. Se você aí é batista, assembleando, tal, eu não tô desmerecendo a tua igreja. Repito, mas eu só tô falando que a tropa de elite é o povo de Israel, ok? Mas isso é uma pergunta importante. Outra pergunta. O homem tem livre escolha ou Deus determinou quem vai ser salvo ou quem vai para o inferno? Veja, há no nosso site um link sobre livre-arbítrio e também sobre... É o mesmo texto sobre livre-arbítrio nas Escrituras. Existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe, ok? Ah, mas o Eterno controla as coisas? Também controla. O problema da teologia cristã é que os calvinistas defendem a predestinação. Os arminianos defendem o livre-arbítrio. Aí vocês, judeus, nós não somos nem calvinistas e nem arminianos. Nós somos judeus. Nós cremos que existe livre-arbítrio, mas existe controle divino sobre todas as coisas. Eu tenho um artigo, só joga no Google, judaismonazareno.org. Se você jogar aí, judaismonazareno.org, breves citações sobre o livre-arbítrio. Eu até peço o Júnior, o Anderson e os irmãos daquele lá, Jimmy, para postar aí para vocês. Jogar aí no Google, judaismonazareno.org, breves citações sobre o livre-arbítrio. Joga aí, ache esse texto, por favor, meus irmãos, e postem aí para o pessoal ler esse texto, que é uma explicação. Então, livre-arbítrio existe, ok? Existe livre-arbítrio, mas o Eterno também controla todas as coisas. Não são conceitos contraditórios. As duas coisas se operam simultaneamente. Tanto o controle do Eterno, quanto também o livre-arbítrio, ok? As duas coisas funcionam livremente. Então, quem vai para o inferno é porque
teve uma vida incorreta e escolheu isso aqui na Terra. E quem vai ser salvo é porque escolheu a salvação. O Eterno, meus amigos, ele nunca seria injusto para punir ninguém. Ok? O Eterno nunca vai mandar o ímpio para o céu e o justo para o inferno. Então, tudo isso depende das nossas escolhas aqui na Terra, ok? Eu já vi que o irmão Carlos aí postou o artigo e aí eu peço que você dê uma lida. Repito, nessa série aqui de tirar dúvidas, eu não estou esgotando o tema. Só sobre livre-arbítrio daria aí 2 horas de estudo. Então muita gente às vezes fica, o Sadoc não está aprofundando. Pô, se eu aprofundar a gente vai virar a madrugada, até amanhã. O meu objetivo aqui não é aprofundar. O meu objetivo é apenas dar explicações rápidas, ok? Mas no devido tempo nós vamos estudar isso. No devido tempo, cada tópico de vocês é um shiur próprio, ok? Pergunta da Helena. Mas haverá também a ressurreição dos ímpios após o milênio? Veja, a ressurreição é a ressurreição geral dos justos. O ímpio, a ressurreição dele não é para viver aqui. A ressurreição é para a condenação. Então, o ímpio ele vai ser condenado, ok? A ideia, o conceito de ressurreição é o conceito de ressurreição dos justos, ok? Ah, mas o ímpio, ele ressuscita. Isso é para condenação, ok? Por isso que alguns até entendem, há uma divergência que o ímpio nem ressuscita, ok? Ou seja, seria uma ressurreição entre aspas, que ele vai para a condenação. É uma ressurreição para a condenação, não é? Porque o conceito de Terriat Hametim é porque isso é uma coisa também interessante dizer. Os conceitos das escrituras estão em hebraico. Quando a gente usa o termo em português, já perde um pouco. Em hebraico o nome é Terriat Hametim, ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos para quê? Para receber a recompensa. A recompensa o quê? Do galardão. Então o conceito de ressurreição, ele está ligado à recompensa dos justos. Ok? Ressurreição está ligada à recompensa dos justos. E o ímpio, não. O ímpio, ele está destinado à condenação, ok? Então, qualquer tipo de uma ressurreição corpórea não seria para ele viver aqui, ok? Se ele for restabelecido, é para ser condenado no julgamento final, ok? Pergunta Sufreitas. Tem algo nas escrituras sobre que não vamos reconhecer nossos amigos e parentes depois da morte? Vejam, as escrituras não têm nada de forma, digamos assim, preto no branco, ok? Não tem nada preto no branco. O Tanar. Agora, a Brit Hadashah, que nós estudamos aqui hoje, ela fala o quê? Lázaro. Lázaro reconheceu quem do outro lado? Abraão. E eu disse que isso não é uma parábola, isso era uma história verídica. Então, se Lázaro reconheceu o quê? Abraão, significa que ele depois iria reconhecer as outras pessoas também, ok? Então, isso endossa a teoria que nós vamos reconhecer as pessoas no além-túmulo. Outro caso, mas estavam aqui na Terra, Kefá, Pedro, Yohanan, João, Iacovo, Tiago, no episódio da transfiguração, eles reconheceram quem? Eliarro e Moshe, Elias e Moisés. Então, eles reconheceram pessoas mortas. Então, isso, gente, esses textos mostram que há um tipo de reconhecimento. E a própria literatura, eu não sei se você, depois você reprisa, por favor, os slides. Eu coloquei vários slides aí do Talmud, do Midrash e do Zohar, todos eles dizendo que nós vamos reconhecer, sim, as pessoas. E eu citei ainda esses relatos científicos dos psiquiatras que pegaram testemunhas de pessoas que morreram clinicamente. Eu contei isso hoje. Pessoas que morreram clinicamente e depois elas foram para o além e que elas reconheceram os seus o quê? Parentes, ok?
e elas reconheceram os seus parentes. Então, na verdade, tudo isso demonstra o quê? Demonstra que, já que elas conheceram, que você vai reconhecer alguém, ok? Ezequiel Sena. Lembro-me de certas referências judaicas que falam que até mesmo alguns animais estão no Gan Éden celestial no pós-morte. Qual é a opinião do Senhor? Veja, sobre a vida após a morte dos animais, há uma dupla interpretação rabínica. Alguns creem que eles estarão lá, sim, e outros creem que não. Já que não tem nada nas escrituras de uma forma muito expressa, fica difícil saber qual é a corrente que está certa ou a que está errada. Particularmente, eu gostaria de encontrar, né, animais que eu conheço que faleceram no paraíso. Né? O desejo do meu coração é encontrar. Agora, eu posso falar que isso será assim? Né? Não tem como, porque as escrituras não tem nada muito preto no branco. Não tem nada. Mas há uma dupla interpretação, ok? Uma dupla interpretação sobre isso, ok? Só esclarecendo aqui, né, o Anderson tinha falado, Moisés não morreu, foi arrebatado. Veja, Moisés morreu. Elias foi arrebatado. Veja, até Elias morreu, galera. Elias foi arrebatado, o corpo dele, o conceito de morte, ninguém morre porque a gente viu que a alma é imortal. O conceito de morte é do corpo. O corpo morreu. O corpo de Elias não está mais aqui. Mesmo sendo arrebatado, se ele foi para o mundo espiritual, o corpo dele não existe mais. Então isso que é uma coisa que as pessoas falam que é um erro teológico muito grande. A Elias não morreu. Morreu sim, pô. O corpo dele, repito, ele não teve uma morte como nós, ok? Tudo bem, ele não teve uma morte como nós aqui na Terra. Agora, ao ser arrebatado e ingressar no mundo espiritual, ninguém ingressa no mundo espiritual com corpo físico, porque o mundo espiritual ele não é físico. Então, o que aconteceu com o corpo de Elias? Foi desintegrado, digamos assim. Então, porque o que é o conceito de morte? O conceito de morte é a aniquilação do corpo terreno, ok? O conceito de morte no judaísmo é a aniquilação do corpo terreno. E o corpo terreno de Elias não existe mais, ok? Então, nesse sentido, ele morreu. Mas ele não morreu como a gente. Sim, ele foi arrebatado, ok? Letícia Santos. Sadoc, é possível que algumas almas não vão para nenhum dos dois lados, ou seja, nem para o seio de Abraão e para o Sheol, mas ficam vagando pela terra? Pergunto porque creio que essas aparições são demônios e não almas de pessoas que morreram. Veja só. Excelente pergunta, Letícia. A tua pergunta é excelente pelo seguinte. Veja só. De acordo com as escrituras e com a Brit Hadashah, que nós acabamos de ver, quando a pessoa morre, ou ela vai para o Gan Éden, ou ela vai para o Gehinnom. Não existe nada da alma ficar, alma penada vagando aqui. Por que não existe? Porque se você é justo, você vai para o paraíso. Se o sujeito é ímpio, ele precisa ser punido, porque ele é ímpio. Ok? Então ele vai ter que ir para o Gehinnom. Então ninguém vai ficar vagando aqui. O que existe é o seguinte, isso eu já expliquei naquela aula sobre Satanás e os demônios, que os demônios, os anjos caídos, aliás, os anjos caídos, tiveram relações com as filhas dos homens, Gênesis 6, e eles geraram os Nefilim. Quando esses Nefilim morreram, a alma deles ficaram aqui na terra. 2 Nefilim, que é o que está no livro de Enoque. Então essas almas ficaram vagando sim, mas era a alma dos Nefilim e não de seres humanos, ok?
Aí alguém vai falar assim, poxa, mas o fulano é espírita, ele viu o avô dele, o irmão que morreu, tal. A questão é a seguinte, os demônios, está até na Brita Hadashah, Paulo ensina, Satanás se transveste até em anjo de luz. Os demônios, eles têm a capacidade de tomar forma e enganar as pessoas. Eles têm essa capacidade. Então, o que acontece? Muitos demônios se apresentam como o avô de alguém que morreu, como o pai de alguém, a mãe. Para quê? Para enganar e fazer com que essa pessoa termine fazendo culto ou invocação aos mortos, que é proibido pela Torá e a pena é de morte. Então eles têm essa capacidade. E eu vou falar testemunho que já, não eu vi, mas que eu já presenciei de pessoas relatando o seguinte, a pessoa via sempre o pai que morreu, aí conversava com o pai que morreu, via o espírito do pai, via o espírito do pai que morreu. Aí a pessoa vai e passa a crer em Yeshua. Quando a pessoa passa a crer em Yeshua e ela recebe esse ensinamento que eu estou dando, que o pai dela não pode ficar ali indo visitar ela toda noite, que isso não é possível. Não é possível o pai ficar visitando ela toda noite. O que aconteceu? A pessoa chegou, quando o espírito apareceu do suposto pai, a pessoa invocou o nome de Yeshua. Quando a pessoa invocou o nome de Yeshua, aquele espírito mostrou que era um demônio. Tomou a forma de um demônio. Então, o que acontece? Isso é forte, galera. Esses demônios, eles ficam enganando as pessoas para quê? Para que você fique preso. Ah, meu pai morreu, queria ver meu pai, minha mãe, não sei o quê. Não tem como, ok? Isso não tem como. Então, é importante tomar cuidado com esses espíritos enganadores. E por que esses espíritos fazem isso? Quando morre um parente nosso, a gente fica muito sensível. Pô, todo mundo fica sensível, fica triste. E daí eles usam isso para quê? Para enganar. Repito as palavras do Rabino Shaul. Satanás se transforma até em anjo de luz. Ok? De que rabino veio a heresia da reencarnação que adentrou e ficou normativa entre os rabinos até hoje? Veja, eu já tenho vídeo no YouTube, 2 vídeos sobre reencarnação. É só jogar no canal, então é bom dar uma olhada lá. Eu já falei nesses 2 vídeos que o conceito de reencarnação não existe no Tanar, não existe na Brita Hadashah. Por incrível que pareça, não existe no Talmud, não existe no Midrash. É um conceito que veio só muito tempo depois, ok? Vindo das doutrinas órficas. E por que a Kabbalah ensina a reencarnação? Sim, a Kabbalah ensina a reencarnação. Mas eu não estou dizendo que está certo não, tá? Não estou dizendo que está certo. Por quê? Porque o Zohar fala de reencarnação, ok? O Zohar fala de reencarnação, mas o Zohar nasceu onde? O Zohar nasceu na Idade Média. Então não era um conceito do primeiro século, ok? Então isso que a galera não entende, algumas pessoas me falam assim, pô, Tzadok, às vezes você usa Kabbalah, às vezes você não usa, parece que é uma contradição. Vejam só, Kabbalah é uma ciência antiga, muito antiga, até antes de Yeshua. O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas confundem Kabbalah com Zohar, só porque o Zohar é da Kabbalah. Veja, o Zohar só veio na Idade Média. Então, na verdade, alguém pode usar conceitos corretos que existiam no primeiro século, ok? Então, quando eu uso alguns conceitos, eu uso conceitos corretos do primeiro século, conceitos de Yeshua, ou conceitos que estão até no Zohar, mas são compatíveis com a Brita Hadashah.
Por exemplo, o Zohar fala de o Zohar fala sobre a ressurreição dos mortos. Isso é compatível com a Brit Hadashah? É. Ou então isso é uma tradição correta. O Zohar fala sobre o Gehinom, em que haverá a punição dos ímpios. Isso é um conceito que está na Brit Hadashah? Está. Então o que o Zohar faz? O Zohar está bebendo da mesma fonte da Brit Hadashah. Não estou dizendo que o Zohar copiou a Brit Hadashah, mas está usando a mesma fonte da tradição judaica, ok? O Zohar fala sobre coisas de Mashiach que estão na Brit Hadashah. Então, só para vocês entenderem, o Zohar abrigou muitas e muitas tradições judaicas. Algumas tradições judaicas que o Zohar abrigou são tradições corretas, sim. Mas há tradições incorretas que entraram no Zohar. Eu cito para te responder, Anderson, o próprio Gershon Scholem, que foi um dos maiores eruditos da Kabbalah de todos os tempos. Esse grande erudito da Kabbalah, ele mesmo confessa que a reencarnação é um conceito pagão. Veja, o cara era cabalista e ele mesmo chega e fala: a reencarnação é um conceito pagão que adentrou no judaísmo.